Amiga, se você tá sentindo aí no seu coração que você precisa começar a criar hábitos ou então recomeçar hábitos saudáveis para começar esse 2026 e finalmente conquistar aquelas metas e planos que você tá um tempão aí tentando, mas só consegue procrastinar, se frustrar e não consegue alcançar, então pode continuar aqui nesse canal, que esse canal está sendo dedicado totalmente em se tornar a nossa melhor versão. E, gente, muitas pessoas confundem aqueles hábitos perfeitos com uma rotina perfeita. E aqui a gente não tá falando disso. Até porque você pode sim conciliar os dois se você quiser. Eu desafio você agora mesmo parar e olhar o seu tempo de tela no seu celular. E você vai ver que sim, você tem tempo. Você só não tá sabendo administrar ele, mas você tem tempo. O tempo tá aí. Então, amigas, é tudo sobre administração. Às vezes, um hábito que você pode achar que vai demorar muito, não demora tanto assim. Por exemplo, eu gosto muito e tô criando hábitos de pintar babygoods ou desenhos pra poder me distrair um pouco e sair um pouco da tela por prazer. Só por distração, sabe? Só que no começo eu achava, ai meu Deus, eu não tenho tempo pra poder ficar pintando e colorindo coisinha de criança. Só que, gente, não é assim que funciona. Hoje, por exemplo, tem momentos que eu tiro 5 minutinhos no meu dia só pra ali dar uma relaxada. Outra coisa, muitas vezes o seu tempo de tela nem tem a ver muito com o seu lazer, e sim com distração. Às vezes você simplesmente não sabe o que fazer, ou não tem que fazer, não tem vontade de fazer outra coisa, e só fica ali rolando a tela pra poder se distrair e sair um pouquinho dessa rotina que você tem. Só que, gente, isso é uma coisa tão errada de se fazer, tão errada. E, amigas, eu não tô julgando, porque eu faço muito isso, e é por isso que eu sei que isso é tão errado. Às vezes eu passo horas e horas ali, e eu simplesmente me perco. Passou o dia inteiro e eu não fiz nada, não saí da cama. Ou então fiz as coisas importantes que eram pra ter feito no dia, porém não fiz mais nada, sabe? Não tem mais nada no dia pra agregar. Então, amigos, essa é a oportunidade que tá te chamando pra sair desse mundinho das telas e começar hábitos que realmente são saudáveis e que vai te ajudar não só pro seu 2026, mas pra sua vida inteira. E, amigas, aqui a gente não tá falando sobre aqueles hábitos onde a gente simplesmente transforma a nossa vida inteira de uma noite para outra, não, nada disso. A gente tá falando aqui sobre começo, ou então recomeço, se for o seu caso. Aquele hábito que você tá tentando há um tempão começar, ou então começa, faz ele por 2, 3 dias, uma semana até, e depois para. É disso que eu tô falando. E aqui a gente vai começar sem perfeição, sem pressa, sem pressão, sem nada disso. Apenas começar. Amigas, eu sei que lá no fundo é difícil manter constância quando nada na sua vida tem constância nenhuma. Pode ter certeza que eu sei bem como é isso. Eu já entrei na academia mais de 10 vezes, eu acho. Eu já fiz muitas matrículas, já fiz tudo e nunca consegui focar. Mas vai de cada um, gente. Tem coisas que pra mim é muito difícil, mas pra outra pessoa vai ser muito mais fácil. Até porque tem muitos fatores que influenciam, como, por exemplo, nossa condição financeira, nosso tempo, nossa rotina, a nossa dependência por outras pessoas. Eu, por exemplo, não tenho filhos, então uma coisa que pra mim pode ser super fácil, como, por exemplo, acordar de manhã e ter esse tempinho da manhã livre pra fazer meu devocional, pra outra pessoa que tem filho pode ser muito, muito difícil, porque não temos o mesmo tempo. Aquele negócio de todo mundo tem as mesmas 24 horas, não é com todo mundo que funciona não, tá? Agora é aquele momento onde você pega o papel e a caneta de verdade aqui físico na sua mão, sai um pouquinho dessa telinha ou então coloca ela de lado e começa a anotar hábitos que você gostaria de ter no seu 2026. Pra mim, um hábito muito difícil que eu quero começar a criar é beber água. Gente, pode parecer para algumas pessoas a coisa mais fácil do mundo, mas pra mim é muito difícil porque eu simplesmente esqueço de beber. Ou então eu só bebo quando eu tô com muita, muita sede. E a gente sabe que não pode ser assim, pessoal. Então, eu já fui aqui e anotei os meus hábitos, mas agora tem aquela dica primordial para você realmente alcançar esses hábitos, que é o que você vai fazer diariamente para poder alcançar. Ou seja, qual ação você vai fazer para que esse ato realmente se torne verídico e rotineiro na sua vidinha. Como, por exemplo, no meu caso de beber água. Eu sei que vai ser muito mais dificultoso eu simplesmente ficar enchendo aquelas garrafas de 2 litros e depois colocando em copinhos e tendo motivação ainda de ficar bebendo água. Então, eu resolvi encher várias garrafinhas de 500 ml já geladinha e deixar pronta na minha geladeira. Assim, toda hora é só eu pegar uma e deixar na minha bancada. Esse foi só um exemplo de um dos hábitos que eu quero começar a ter em 2026, mas um dos principais que eu notei aqui, eu tenho certeza que muita gente colocou também, é ter uma alimentação mais saudável. E, gente, eu sei como isso pode ser difícil, eu sei. Mas vamos pensar aqui, aliás, não vamos pensar.
entendeu? Vamos agir. Então, no vídeo de hoje, eu convido você a fazer junto comigo todas essas ações também. Eu, por exemplo, tenho muita preguiça de ficar preparando aquelas coisas saudáveis, buscando receita. Mas, gente, a dificuldade de você fazer uma comida gordurosa e ruim vai ser a mesma dificuldade de você fazer uma saudável que vai fazer bem pro seu corpo, porque você vai ter que preparar ela de qualquer forma. Então, gente, façam a escolha certa. Eu acho que tudo se inicia com você tendo no seu consciente o que é certo e o que é errado. Porque eu sei que vocês já sabem, porém, na hora de colocar em prática, muitas vezes a gente acaba se perdendo. Então, vamos ter foco. E hoje é o dia da semana que eu vou no mercado para comprar os alimentos da semana. Porém, eu já vou agora com foco do que exatamente eu tenho que comprar. Se eu sei que eu quero fazer uma alimentação mais saudável, não faz sentido nenhum eu encher minha geladeira de biscoito, de iogurte, de... Vocês entenderam, né? Então, já que eu estou aqui com foco na minha cabeça, eu vou aproveitar que tá tudo bem fresquinho e comprar somente coisas que realmente vão me ajudar nesse hábito novo. Porque não faz sentido, se eu quero desse tipo de hábito, ter várias porcarias na minha geladeira, certo? Então, aconselho vocês fazerem a mesma coisa. Assim, a chance de você mesmo se sabotar é muito menor. Amigas, agora que a gente já fez essa parte da alimentação e já tá tudo mais ou menos definido ali, e com o pontapé inicial, eu separei aqui algumas coisas que podem ser úteis para você. Como, por exemplo, juntar alguns atos. Por exemplo, eu na minha listinha de metas aqui, eu lembrei que eu tinha colocado aqui que eu queria ter menos tempo de tela para uso de lazer, porque eu acabo usando muito o meu celular para uso de trabalho. Então, aqui a gente está falando sobre lazer. E eu também queria cuidar muito mais do meu mental, ou seja, focar realmente nisso, em ficar mais relaxada, mais calma. E ao mesmo tempo eu também queria ter um hábito novo, um hobby, de fazer colagens, tipo no bullet journal, sabe? Então, gente, o que eu resolvi foi juntar os três. Uma coisa que vai ser relaxante pra mim, que ao mesmo tempo vai me tirar dessa tela e também vai relaxar minha mente, o bullet journal, porque ajuda muito e influencia muito nessa pegada de que eu quero de uma coisa mais criativa, uma coisa mais manual, uma coisa que eu me desligue mais das redes sociais. E é isso que a gente vai fazer também no dia de hoje. Pra quem não sabe, amigas, eu gosto muito desse ramo de papelaria personalizada, encartinação, esse tipo de coisa. E eu tenho aqui alguns equipamentos. Então, no dia de hoje, eu vou criar um bullet journal do zero. Vai ser bem simplesinho, pra falar a verdade. Eu só quero folhas brancas e uma capa bonitinha. Ou talvez até uma capa que eu mesma possa criar ali. Então, vai ser bem básico. Mas eu acho que só de eu estar ali colocando a mão na massa, já vai ser uma atividade bem legal. Então, eu vou ali rapidinho fazer a produção desse journal, que vai ser bem simples, porque é somente para a gente dar um pontapé inicial para esse 2026, antes mesmo de o ano acabar. Assim, enquanto todo mundo tá esperando o dia 1º para começar, você aí de casa já vai ter começado junto comigo. Amigas, voltei e aqui está o meu journal. Amigas, eu decidi que o que eu vou fazer com ele é colagens. Eu já via isso há muito tempo em alguns canais, em alguns TikToks, e eu resolvi fazer eu também. Então, gente, esse aqui foi o caderninho que eu criei. Eu resolvi criar porque, como eu falei com vocês, eu tenho bastante material. E ficou lindo, gente. Eu tô aqui nesse tomzinho de rosa aqui que eu amei. Aí, a primeira parte, eu vou fazer uma colagem com uma fotinho minha. Aí, aqui vai ser o meu vision board, assim, no journal. E daqui em diante, eu vou fazer algumas colagens. Amigas, nessa caixinha aqui foi onde veio o meu planner de 2026. E eu aproveitei para poder colocar aqui dentro algumas coisinhas para começar esse meio de colagem. Então aqui tem post-it e alguns adesivos. Aproveitei também para fazer algumas impressões na minha impressora. Imprimi bastante coisinha, que como vocês podem ver tem bastante coisinha rosa. Imprimi algumas coisas de Monster High, que eu sou fanática. E coloquei aqui também alguns desses papeizinhos imitando um jornal, imagens antigas. E o bom é que é um hobby muito econômico, porque vocês podem aproveitar muitas coisinhas que você já tem em casa. Por exemplo, eu peguei aqui esse papel aqui, que é de uma embalagem que veio alguma coisa, e eu vou aproveitar para colocar no meu journal. E olha só, eu sei que você que está assistindo esse vídeo já deve ter até passado pela sua cabeça de ai, nossa, que dicas legais, na segunda-feira eu vou colocar isso em prática. Ou assim que iniciar janeiro, eu vou colocar isso em prática. Mas não, pare agora com esse pensamento. Você tem alguns dias ainda antes de virar um ano. Então comece agora, não espera
de segunda-feira, terça-feira. Gente, vocês não têm noção de quantas segundas-feiras já passou da última vez que você falou isso. E é toda vez a mesma coisa. Então pare de procrastinar, pare de colocar empecilho. Não vai mudar nada você começar hoje ou na segunda-feira. Até porque se for pra você errar, você vai errar em qualquer dia. Então fique tranquila. Não tenha medo de errar, não tenha medo de começar. Só comece. Então é isso, amigas. No próximo vídeo vocês vão ver, assim, mais ou menos uma evolução de como tá ficando. E eu espero que esse vídeo tenha servido bastante de inspiração para vocês e de motivação, para você começar agora mesmo a se planejar e a colocar em prática tudo isso que você já sabe que tem que fazer, mas não faz. Então é isso, beijos e fui!